gravando? Eu esqueci. Peraí. Não, mas vamos de novo. Calma aí. Não, peraí, eu esqueci. Eu sou o Thiago Meirelles. Ah, tá, nós somos o Pó Direito. Gente, Tá ele é o áudio. Calma, eu esqueci. Mas é sobre isso, não quero que corte essa parte, vai. Corta, deixa. Eu sou o Thiago Meirelles. Meu nome é Felipe Braga. Eu sou a Vitória Giovana. E nós somos o Pó Direito. E hoje com um convidado para lá de especial, Vinícius Noé, advogado trabalhista, que vai falar um pouquinho sobre alguns temas. Finalmente ele veio, né? Não tinha me chamado. Ele é Vai, muito cala a boca. mas ele é muito compromissado, eu trabalho até tarde. Eu falei, não, calma. A hora vai chegar. Ele tinha que vir num momento especial, porque a gente estava esperando vir um tema aí bem polêmico para ele falar, porque ele é um ótimo advogado trabalhista, né, Vini? Que a gente sabe da tua fama. Mas olha, eu não gosto de ficar babando muito ovo, não, tá? É o seguinte, esse é o momento que eu vou te elogiar daqui pra Não, mas pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Vinícius Noé, como é que começou essa situação de advogar, época da faculdade, conta um pouquinho sobre você. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhando o direito de uma forma assim mais descontraída. E como falaram, já me chamo Vinícius Noé, sou advogado aí há quase 8 anos. Antes de me tornar advogado, eu vim de um concurso público. Muita gente não sabe, mas com 16 anos eu passei no concurso da Força Aérea Brasileira e estudei numa escola que chama Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em Barbacena, Minas Gerais. Era piloto? Eu estava numa formação para ser piloto. Mentira! Você ia ser rico, bicho. Caramba. E aí, em determinado momento, Não, verdade. em determinado momento eu tive assim tive que fazer uma escolha, né? Foi uma decisão difícil, né? Largar uma carreira que todo mundo falava, caramba, tu é maluco, né? Tá... Porque Quanta difícil. gente tentando fazer. Na época que eu fiz o concurso, eu fui o único de Rondônia. O outro que tinha passado de Rondônia tinha sido há 10 anos antes. E na região norte tinha eu mais 2 de Manaus. Que foda. E aí a gente, assim, eu falo que foi uma experiência que foi essencial, né? Uma experiência que talvez em qualquer outro lugar eu não teria. Mas mesmo assim, eu tinha uma ligação muito forte com o direito desde criança. Minha mãe é advogada, já tem 25, está indo para 26 anos. Então, na minha vida, eu cresci dentro do escritório. Eu me vi, tudo que eu fiz na minha vida, desde a infância até a adolescência, até ficar jovem, né? Nessa época que eu fui embora, foi vivendo dentro do escritório. Minha mãe, ela também sempre gostou muito de trabalhar, né? E eu acompanhava ela quando ela estava fazendo os prazos, né? Essa vida nossa de advogado, de fazer prazo de noite e tudo mais. Eu dormia embaixo da mesa da minha mãe enquanto ela estava peticionando. E aquilo foi muito mais forte, né? E aí, em determinado momento, cheguei lá no caminho do trânsito da escola que eu estudava, para a Academia da Força Aérea. Vim para Porto Velho para passar alguns dias e decidi, não, vou fazer direito, que eu acho que isso daí tem muito mais a ver comigo. Tu abandonou lá para vir para cá? Eu fiz desligamento. Eu tinha 16 anos e ia fazer 17. Aí eu voltei e entrei na faculdade. Nossa, foi uma decisão difícil. Até hoje o pessoal questiona, né? E por ser novo, assim, né? A gente pensa assim, é muito novo e ainda assim teve essa maturidade para poder... Acho que ali foi um divisor de águas, né? Da tua vida, né? E eu falo assim que hoje, olhando para trás, assim, eu acho que não poderia ser diferente, cara. Assim, pelo que eu vivi dentro do direito, dentro dessa vivência de escritório de advocacia, tenho um irmão também que é da área, né? Meu irmão já tem, salvo engano, 12, 13 anos ou mais, né, de advocacia. E os assuntos dentro de casa sempre foram esses. A gente sentava para almoçar, tomar café, qualquer tipo de coisa, era falar sobre direito. E sempre o direito trabalhista? Todos sempre direito trabalho. E era briga, né? Quando ia comer, por que não fez assim? Nada, era pior que, na verdade, assim, a gente usava daquele momento para discutir algum tipo de tese, né? Assim, o que a gente vai fazer naquela situação? E até hoje é assim, quando eu tomo café com minha mãe, almoço e tal. Minha mãe é minha sócia, né? A gente sempre está discutindo. Aí a minha esposa, meu pai já são da área do direito, mas também já não gostam tanto de falar de direito, então fica uma certa confusão ali, né? Porque enquanto a gente fica falando de direito, eles querem falar de outra coisa. Deve ser uma delícia, viu? Mas é legal, e eu acho assim, eu sempre falo que eu sou muito suspeito para falar da advocacia, né? Do direito de trabalho, enfim. Porque eu gosto muito do que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. As pessoas perguntam, tu não quer ser magistrado? Eu falo, não, cara. Eu me sinto realizado sendo advogado. E eu nunca pensei, eu já fiz antes. Quando eu voltei da aeronáutica, eu cheguei a fazer alguns concursos.
Fui aprovado em alguns concursos também, mas nunca foi alguma coisa que eu quis, né? Eu gosto da advocacia e eu falo assim, olhando para trás, eu falo, caramba, se eu tivesse talvez assumido um concurso lá atrás, eu não sei se eu estaria feliz, estaria bem como eu estou hoje, né? Porque não é só o financeiro, a gente pontua muito financeiro, porque o financeiro Exatamente. é muito importante, mas é aquela realização pessoal e profissional mesmo. Sentir Como bem, né, você trabalhando. falou, a minha memória, as minhas lembranças são de quando eu ficava embaixo da mesa com a minha mãe, enfim, essas coisas valem muito mais. E outra coisa também, a parte trabalhista, eu vejo a previdenciária. Pô, eu pegar e dar um benefício para uma pessoa que está precisando, não tem valor. É que nem um trabalhista. Pô, você dá àquela pessoa o direito que ela tinha, que ela sempre teve e muitas das vezes precisava daquele valor para prover o sustento da família dela, não tem valor, entendeu? Exatamente. E assim, foda. uma coisa que é muito marcante assim, na minha vida é que eu sempre acompanhei minha mãe muito de perto, né? Então, assim, houve determinadas situações quando eu era criança, assim, 4, 5, 6 anos, que não tinha, às vezes, alguém com quem eu ficasse, né? Todo mundo estava trabalhando, meus irmãos estudando. Minha mãe colocava roupa, terno e tal, então roupa social, e me levava para audiência. E aí, cara, isso aí foi incrível, assim, porque eu via aquele ambiente, eu falava, nossa, que legal isso daqui. É isso que eu quero pra minha vida. Pô, legal, cara. E ela te levava pra receber o vara também? Aí é o melhor momento. A hora da mesada. Vamos lá, que você não fez audiência, agora tu vai ganhar a mesada. Não, e é engraçado que tem um negócio que ela sempre bagunça, todo ano ela zoa comigo por isso. Porque toda vez, cara, é incrível, toda vez quando chegava na data do meu aniversário, assim, poucos dias antes, ela recebeu uma ação boa. E eu falei, caramba, que louco. Olha aí, ó. Rapaz. Ai, passa aqui. Rela um pouquinho aí. Mas, enfim, Vini. E deixa eu te falar uma coisa, a tua área de atuação hoje, porque assim, eu sou teu amigo, tá, eu sei mais ou menos, mas é uma área assim um pouco diferente do cotidiano, que é cálculo, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, e A aí... área trabalhista também, essa é importante falar, gente, para os estudantes que estão assistindo a gente. Temos várias áreas no direito, mas cada área tem ainda um nicho ali de atuação. Então, o Vinícius, ele atua na área trabalhista, mas ele é especialista e ele é focado na área de cálculo trabalhista. Exatamente. Que é também uma área de atuação. Então, tipo assim, é muito louco. Da área trabalhista, área ele achou outra área. É o que mais chamam de voltada. subnicho, né? Então, é interessante isso, porque muitas pessoas têm um pensamento comum de que é o seguinte... porque eu tenho uma família que é do direito, para mim é muito mais facilitado. Isso. Quando, na verdade, existe um ponto negativo em tudo isso. Assim. Não negativo, mas eu falo, existem algumas dificuldades. Por exemplo, a cobrança sobre mim, só por estar no escritório, por ser irmão de um advogado, filho de uma advogada, é a mesma que eles têm, sendo que eles têm lá seus 10, 15, 20 anos de experiência e eu estou iniciando. Sim. Então, dentro disso, eu busquei, assim, direito do trabalho já não é uma área, assim, tão, que eu possa dizer, né? É uma área que já está começando a ficar um pouco saturada, né? Assim como diversas outras áreas de direito, né? O direito civil tem que estar um pouco saturado, né? Exato. Então, o mercado, por si só, ele tem exigido uma atuação muito mais aprofundada e mais especializada. E à medida que a gente vai se especializando, a gente vai vendo que tem outras áreas mais profundas. E eu falei, caramba, pela minha experiência da Força Aérea, por tudo que eu tive que estudar para estar lá, eu sempre gostei da área de exatas, né? Tive uma facilidade. Então eu falei, por que eu não posso usar aquilo que eu tenho afinidade para trabalhar dentro do direito do trabalho, que é uma área que eu gosto também. E aí, desde o começo lá, quando eu estava na faculdade, eu fazia as ações e sempre liquidava, fazia à mão. Na época, antes da reforma, né, antes de 2017, não existia uma obrigatoriedade de você liquidar a ação no rito ordinário, que é quando chega nos 40 salários mínimos, né, acima de 40. Mas mesmo assim eu gostava de fazer liquidação porque eu achava muito mais prático, deixava a inicial muito mais completa. E nisso daí eu fui aprofundando nesse conhecimento, quando em 2017 ainda, quando veio a reforma trabalhista, tornou obrigatória ali aquela questão de cálculo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso, eu já trabalhava com um sistema que chama PJ e Calc, e fiz um curso para ser multiplicador desse sistema dentro do estado de Rondônia. E como eu tive um contato ali, foi muito legal assim. Eu acabei que de uma turma que tinha umas 20 e poucas pessoas lá fazendo para ser multiplicador, eu fui basicamente o único que de fato se tornou multiplicador. E com isso eu tive a oportunidade de viajar pelo interior, fui em outros estados, fui para o Acre também dar curso,
dei alguns cursos online para outros estados, estou com um curso para dar no Piauí agora. E me encontrei na área do cálculo e da execução trabalhista. Hoje minha atuação ela é focada na execução trabalhista, seja para empregado ou empregador. E tu tem uma página, né? Eu tenho uma página hoje que chama Calculista DV, que é justamente eu criei pensando em auxiliar as pessoas que estão... Vou colocar aqui embaixo, Calculista DV. Quem se interessa pela área do direito do trabalho, quer saber mais um pouquinho, segue o Vini, que ele sempre bota umas dicas legais. É bem interessante essa situação. Legal essa área de atuação. Porque a gente pensa assim, direito do trabalho, só questão de lei, focado mais pro caso prático. Direito, né, Thiago? Não, direito mesmo. A gente nunca todas pensa as que tem áreas. cálculos e tudo mais. Eu, pelo menos, eu já fiz direito pensando assim, ainda bem que é só leitura. Então, mas aí é uma Aí conta... chega, verdade, não aí tem como, chega, gente. chega lá na hora parte tem que liquidar, doutor. tudo. Aí, e agora? E eu te falo assim, cara, que é uma noção muito comum, né? Ah, eu vou fazer direito porque não tem Não tem matemática, cálculo, não tenho que lidar com Sim. isso. Mas, na verdade, a gente está muito enganado quando a gente pensa assim, porque em tudo que a gente vai fazer no direito, a gente tem um fim financeiro. Valor da Basicamente, causa. quase todas as ações. Eu sou Toda uma ação tem um pessoa, valor, não e eu tem? posso falar uma coisa que eu Se acho você vai engraçada? usar os Eu sou a 30%. pessoa que, assim, eu não, se alguém vai me dar um troco, eu fico fazendo cálculo Tá assim. certo. Mas, coincidentemente, eu sou a gestora do escritório. Olha aí, ó. E aqui Por cuida quê? do financeiro. O que acontece? Dá furo de caixa, gente. Difícil. Às vezes dá um pouco a mais até. Olha Ei, eu sou muito boa. Aí eu fico pensando, gente, Eu não falo assim, posso de onde que vem esse procurar. dinheiro? Aí tá mais, deixa. Não vou reclamar não, pô. Não é, Vini, mas assim, como que pode, Mas né? é. A gente se torna assim, Verdade. no direito a gente tem que ser especialista um pouco em tudo. E eu Isso é sempre verdade. falo, a área do direito é a área que você Tem que consegue ser. conversar um pouco sobre tudo, consegue ser um pouco de tudo, porque você acaba Empreendedor, sendo... tudo. E eu te falo assim que talvez isso é que me deixe tão apaixonado pela advocacia, porque pelo menos na advocacia trabalhista é muito dinâmico. Um dia eu tô lá no escritório produzindo uma peça, no outro eu tô participando de uma perícia lá num lugar que Legal. talvez eu nunca iria, nunca E no teria outro tá dando oportunidade. uma palestra. Exatamente. Ele não faz a tem- carreira palestrante. Mas é isso que é legal. Mas, Vini, um tema aí bem bacana que tá super em alta, que é até realmente o que a gente queria falar aqui hoje, que eu acho que vai ser muito engrandecedor Tá em e voga. vai me ajudar muito também a entender um pouco mais essa área do direito trabalhista, que eu não entendo nada, né? Não é minha área de Esclarecer para as atuação. pessoas também, né? Exatamente, até para as pessoas leigas, é até bom a gente falar para que todos entendam. De forma simples. É tá? aquela situação que aconteceu das aeromoças da Gol, que agora, né, foram indenizadas de um período aí, certo período, para que a empresa teve que indenizar essas aeromoças referente à depilação e à maquiagem. E aí eu queria Perfeito. saber, assim, como é, porque assim, eu já trabalhei como vendedora em shopping. E aí eu vou contar a minha experiência. Quando eu trabalhei lá, Eita. Eu era uma essa ótima história. vendedora. Eu nem sabia disso. Esse daí, meu filho, ela foi me na minha época contava. dos 16 aninhos. Quando eu entrei E- na faculdade, eu não tinha quem que ia aceitar E uma... tu vendia bem? Hã? Ixi, vendia tudo. E- Minha filha. Vendia até Ela vendia para os até minha- professores lá na época. É, Eu lembro lá. Ela vendia Mas pra- enfim, o que acontece? Lá eu tinha que pagar o uniforme. E assim, a gente já estava dentro da faculdade, então a gente perguntava dos professores, eles sempre falavam que estava errado. Mas assim, eu não ia discutir, muito menos entrar com a ação naquele momento da minha vida. Então, eu pagava o uniforme, minha bolsa era revistada. Caraca, isso é um assédio aí. Muito. Então, muitas coisas assim aconteceram. Aí, o que eu sei hoje em dia, que sei disso por todos, é que o uniforme, quem fornece é o empregador. E eu queria saber se é mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal da Gol. Se é porque eles exigem isso, então eles têm que fornecer. Legal. Então, é muito legal isso que tu contou, desse histórico, né? Porque quando a gente fala de direito do trabalho, ele não é simplesmente uma área do direito. Ele é uma área que tem um viés social e ele tem uma observância por um todo. Então, quando a gente vê até as notícias na mídia, né, nos sites e tudo, ela sempre vem com uma legenda, assim, um slogan muito... Sensacionalista. Sensacionalista. Vai chamar a atenção, né? Exatamente. E aparentemente, Mas à primeira vista, quando eu vejo assim, pô, Gol é condenada a pagar maquiagem e depilação de aeromoças. Caramba, eu penso, que absurdo, bicho. Pô, a empresa já paga o salário. Maquiagem e depilação, elas Não é demais? certamente fariam, porque toda mulher basicamente faz. Mas, na verdade... Não, eu não. Não, sou E aí que a gente entra na parte que o direito ele se torna interessante, né? O direito é um fato social. Então, quando houve essa ação, eu tive a oportunidade de olhar os autos, né? Assim, a ação principal.
Ela já decorreu, ela veio pelo Ministério Público lá de Santa Catarina, que é essa que repercutiu. Porém, muito antes já existiam diversas ações versando sobre a mesma matéria. Já tinha jurisprudência, então, nesse caso? Já tinha. E, inclusive, em 2014, tem um processo de 2014 que foi julgado em 2019 contra a Gol também, no âmbito do TST, que também já tinha, à época, declinado lá uma indenização pelo uso de maquiagem e depilação. Mas essa repercutiu por quê? Porque ela foi uma ação civil pública, né, que, inclusive, o Sindicato Nacional dos Aeroviários, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, entraram diante de diversas decisões que já tinham com os mesmos pedidos. E, basicamente, o que seria? Falar da forma que é lançado na internet, ela foi indenizada a pagar maquiagem e depilação, então todo mundo tem que pagar maquiagem e depilação. Não é bem assim, calma. Naquele processo, houve uma análise, primeiro, dessa quantidade absurda que tinha de demandas nesse mesmo sentido. E aí, o que embasou basicamente isso? Foi que existia, pela própria companhia aérea, uma exigência muito grande de padrões específicos. Por exemplo, eles falam lá, tem um manual que é do comissário de cabine lá. Existia um manual mesmo, e que obrigava assim, ó, a mulher não pode usar, talvez tu seria mandado embora pra casa se tivesse com essa unha. Porque lá o regulamento fala o quê? Cores pastéis e tons neutros. Então, tons pastéis e neutros. Então tem um regulamento, um padrão acessível. Exatamente. E aí, o que mais? Eu tenho que estar com uma base de tal cor, não sei o que, não pode ser nada cintilante. Tenho que estar obrigatoriamente com um determinado lápis, não sei o quê. Ou seja, Mac, tem que ser Mac, por favor. Só faltou colocar a marca. Tem que ser Mac. Então tinha um padrão acessível. Eu sou Tim Aeromoça, viu? Exatamente. E aí o que acontece? Existe uma legislação, que é a lei do aeronauta, né? Ela é uma lei antiga, que ela foi em 2017, houve uma revogação e uma nova lei. E que ela tem lá no artigo 46, se eu não me engano, uma obrigação da companhia fornecer os uniformes. E aí qual que foi a interpretação para chegar a essa decisão? Por isso que eu falo que todo caso ele deve ser muito bem analisado. Não é simplesmente o fato de ter que usar maquiagem ou ter depilação é que dá o direito. Mas enfim. Nesse caso. Elas usam manga, né? Por que eles queriam que ela depilasse? depilasse? Não, é sobrancelha. É depilação da sobrancelha. Então, e aí o que acontece? Nesse caso aí, houve vários depoimentos de várias aeromoças lá, falando que elas chegavam para trabalhar e a gente sabe como é que é o trabalho. Muitas vezes elas não são daqui, por exemplo. Ela está aqui em Porto Velho para cumprir um voo. Mas fica no hotel, né? Não tem. Aí chegava no hotel, ia para o aeroporto para fazer o embarque. Chegava lá, o cara revistava lá a unha dela. Nossa, tá fora do padrão, tá mal feito. Ou então, tá sobrancelha tá indo. Vai embora. Gente, só vai voar depois que Então, assim, foram diversas situações que chegaram a esse ponto. Nossa, que absurdo. E aí a gente tem também depois uma questão assim mais conceitual, né? O direito do trabalho ele é regido por diversos princípios. Dentre eles, quando a gente fala de vínculo de emprego, né, tem aqueles que a gente conhece bem fácil na pessoalidade, habitualidade, onerosidade, enfim. Mas tem um princípio que ele é o princípio da alteridade, que ele diz respeito à empresa. É um princípio que fala basicamente o seguinte: o ônus da atividade empresarial sempre é do empregador. Traduz. Eu não posso quem impor. tem que pagar e quem tem o empregador ele não pode impor ao empregado que ele seja ou que ele compre aquelas ou despesas, que ele tenha aquela despesa. Habituais. Pelo contrário, quem tem que fornecer é sempre o empregador. Então, e além disso, no meu caso, quem tinha que pagar meu uniforme era a empresa. Pois em regra isso daí não seria o correto. Por quê? Porque ela que impõe esse dress code, né, padrão, que chama, é um padrão, um código de vestimentas, né? Então ela que deveria arcar em regra. E aí, quando eu falo isso, nessa ação específica da Gol, teve um desdobramento também sobre o olhar feminino. Porque, certamente, a exigência para um homem, eu não vou precisar colocar uma base, fazer um lápis. E o salário é o mesmo. E aí, como é que fica? Só porque tu é mulher, tu vai ter que gastar fazendo maquiagem, comprando teu lápis, tua base. Dispor do salário dela para poder gastar. Exatamente. Homem não precisa fazer. Então foi nesse contexto aí que houve esse deferimento, né? E como é que foi a condenação, Vini? Então, esse processo específico do Ministério Público do Trabalho, ele está sendo julgado no segundo grau, no TRT 12, que é de Santa Catarina,
só tem uma sentença de mérito. Certo. A sentença de mérito, ela condenou a Gol em 500 mil por danos coletivos, né? E fixou uma condenação de indenização mensal de R$220 para cada aeromoço, para ela custear justamente essas despesas. E é muito interessante, assim, né, que a gente vê. E se a gente parar para analisar no âmbito do TST, em outros estados também, TRT3, que é de Minas Gerais, já tinha diversas condenações nesse sentido. Então não foi um fato isolado. Houveram várias ações, várias condutas reiteradas para ocasionar esse tipo de situação. Vini, eu gostei dessa história, mas eu queria saber assim, você... Porque assim, a gente mora aqui em Rondônia, então provavelmente esse tipo de coisa em específico não vai ter um tipo de ação dessa em específico. Talvez. Talvez tenha. Porque assim, eu queria que tu me contasse alguma história, assim, bem legal, do que você já vivenciou, tipo, de um assédio, de alguma coisa assim, bem absurda, que é uma coisa que te marcou. Porque tem isso, né, de marcações que marcam a gente. Tem casos e casos, né? Tem casos que a gente lembra... Inclusive, assim, teve um caso que me marcou, eu não era nem advogado ainda. Tanto é que esse caso foi tão emblemático assim para mim, me marcou tanto que foi o meu tema de TCC. Na época, o TST estava editando a súmula 443, que é uma súmula que fala sobre dispensa discriminatória. E, basicamente, ela dispõe que, assim, aqueles empregados que são demitidos em razão de uma doença, que gera estigma, preconceito dentro da empresa, eles devem ser reintegrados. E aí, nesse caso específico, foi uma situação de um trabalhador que ele tinha um problema, ele era alcoólatra, né? E era de conhecimento público ali da empresa. E quando a gente, como eu falei, o direito direito do trabalho, sobretudo, ele tem um fim social. Então, qual que seria a conduta principal e a correta da empresa? Seria encaminhar ele, afastar, tentar fazer reabilitar. Por quê? Porque à medida que eu demito esse empregado, eu estou marginalizando ele de vez. Eu estou jogando ele... Talvez não teria nem... Não volta, né? Não volta, morre, né? Pro mercado de trabalho, não. E ele já era alcoólatra antes de entrar na empresa? Ele era alcoólatra... Ele tem uma vida de alcoólatra, né? E aí que eu falo que é a responsabilidade social, né? Que a gente tem que sempre observar. E aí, nesse caso, foi muito interessante que o juiz que julgou essa ação, ele teve uma sensibilidade de, inclusive, olhar o cara dentro da sala de audiência e ver que ele, de fato, tinha um problema. E naquela situação ele tinha até um apelido dentro da empresa, como ele era alcoólatra. Caninha. Não, era Garrafinha. Caraca. O apelido do cara era Garrafinha. Corote. E justamente foi isso que o juiz olhou, analisou, viu a fisionomia dele na audiência, ele tremia quando ele... É muito complicado. Inclusive, quando a gente foi tratar acerca de honorários, a gente fez uma condição, né? Que eles fossem para reabilitação, para ele pra conseguir receber. Porque a gente sabia que talvez se ele recebesse aquela indenização, ele até você teve um olhar social para ele, né? Exatamente. Isso daí é uma coisa que a gente sempre tem que observar. E foi um caso assim que me marcou bastante. A gente conseguiu uma reintegração dele, né? E ele continuou trabalhando? Hoje ele fez um tratamento, ele está fazendo ainda, né? Um processo, a vida toda dele ele foi envolvido com isso. É um vício. Até as pessoas brincaram, assim, é meme, eu sei que não tem nada a ver com isso, tá, gente? Mas vou dar essa conexão aqui na nossa conversa, mas a gente ficou quase, enfim, meio dia inteiro sem WhatsApp, sem rede social. Sim. E como isso é importante hoje em dia nas nossas vidas, né? Algumas pessoas levam isso como um vício mesmo de toda hora olhar. Eu, pelo menos, abri meu celular várias vezes. Às vezes, pra ir na mensagem, eu passava antes no WhatsApp e no Instagram. Gente, é doentio isso. Não, isso é doentio. E imagina, se a gente, pessoal que não é uma coisa assim, não é uma dependência é uma dependência química, né? Que mexe, às vezes, com nossa fisiologia, né? Essas coisas assim. Sim. Então, é uma coisa que, às vezes, a gente pode até controlar mentalmente, mas, cara, é absurdo. O vício é uma coisa realmente muito forte. E hoje a gente vive assim, pelo menos lá, que tem chego para mim com muito volume, principalmente depois da pandemia, são doenças relacionadas à mente. Muitas pessoas adoecidas psicologicamente. Eu sinto que agora não, mas daqui a pouco vai ter um boom tão grande, absurdo disso. A doença do século. Eu acho que já está tendo, né? Eu já considero que já começou, já. E na nossa profissão, uma coisa que é até importante mencionar, a gente vai fazer um pós-direito só sobre psicólogo, isso. Que eu quero muito falar super sobre interessante, esse cara. Porque assim, ô Vinícius, ninguém sabe o que cada um vive aqui. Às vezes a gente tá sentado aqui, tá todo mundo bebendo e tal, tentando...
né, fazer com que dê certo tanto nosso profissional. Às vezes somos todos aqui ótimos profissionais, mas ninguém sabe o que a gente vivencia dentro de casa, ou dentro da nossa vida, ou dentro da nossa mente. Então, por isso que a gente tem que ser o máximo e enfim, ter empatia pelo próximo, ter empatia para saber o que o próximo está sentindo, ajudar da nossa maneira, claro, porque também ninguém aqui é babá de ninguém ou tem que, né, viver em torno de ninguém, mas não, o básico, tentar ser basicamente uma pessoa agradável e educada. Eu acho que é a questão de humanidade, né? Quando a gente faz o compromisso em ser advogado, a gente pensa, né, naqueles princípios, né? Um dos juramentos é isso. Você é essencial a administração da justiça. E quando a gente fala de justiça, ela não é só eu entrar com uma ação, muitas vezes para discutir uma questão ali que vai me dar um retorno financeiro. Não é só pensar no... Mas, sobretudo, é fazer uma diferença. Isso daí mais, eu acho que conta muito mais do que o financeiro. Muito mais. Na pandemia, eu perdi as contas do tanto que a gente ajudou os nossos próprios clientes. Porque, assim, o escritório não parou. Graças a Deus, a gente, financeiramente falando, a gente não teve nenhuma dificuldade. Porém, a questão de que toda a dificuldade que todo mundo teve, que foi a questão de ter que ficar longe um do outro, ter que ficar mais sensível, home office, essas coisas. Mas assim, no outro. Muitas pessoas passaram por diversas dificuldades. E os nossos clientes foram as pessoas muito afetadas, entendeu? Então, inclusive, eu até falava assim, a gente estava fazendo doação cada um, né, particular. Só que eu falei, gente, a gente tem que começar a olhar para os nossos clientes. Quando a gente pegou o celular do escritório, depois de umas 2 semanas que a gente ficou longe por conta da pandemia, cheio de cliente pedindo cesta básica, ajuda. Exatamente. Então, a gente fez doação individual. Adiantar os honorários. Doutor, isso aqui não tem como fazer. Então é isso. E o tanto que a OAB, a própria OAB mesmo, ajudou a OAB também. Ajudou Ele só o presidente Elton. Né? Ele não fez a divulgação até porque a dignidade da pessoa humana, né, gente? Imagina, você é advogado. Você está expondo exatamente ridículo. Não é que é legal. Ridículo, mas é que a pessoa se sente ofendida. Porque, poxa, ela estudou e tudo mais. Tem toda aquela questão também da dignidade da pessoa. E aí ver que a nossa OAB também fez isso, eu fico feliz. E é muito interessante, né? Que à medida que a gente vai tendo esse olhar, a gente vê que a nossa profissão não se resume a eu receber um cliente no meu escritório, fazer uma ação para pedir algum direito dele e simplesmente acabou. Não, a gente tem uma responsabilidade, isso daí continua. E outra coisa, tem muita coisa legal que a gente fala aqui, nossos clientes são amigos também. Tem cliente que dá quadro pra gente, dá mexerica, né? Eu acho que eu tô na tua área, velho. A gente ganha mexerica. Ganha galinha, ganha caixa, eu já ganhei caixa de banana. E é muito legal. Como é prazeroso. Maracujá, como é prazeroso o cliente chegar pra você e falar assim, pô, doutor, você conseguiu o benefício, a gente não tem nada aqui, agora eu vou ter como seguir minha vida, meus mil e pouquinhos reais, agora eu vou pegar meu esposo, a gente vai conseguir, pega aqui uma fruta, um negócio e tal, tipo assim, não é muita coisa, mas pra mim, isso daí já é muito gratificante. Cara, e é nisso que eu falo assim, caramba, quando eu falo que eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Por pessoas também, né? Porque isso daí a gente vai, cara, é coisa que não tem nem como explicar e não tem nada que pague, não tem nenhum valor financeiro que recompense. Né? A gente nem sabe. Quando a gente vem aqui, porque eu sou muito, enfim, cristã e tudo mais. Então, quando a gente vem aqui na Terra, todos nós temos propósitos. Às vezes, o propósito que nós temos aqui é o mesmo. É ajudar pessoas na nossa profissão ou na nossa vida. E a nossa profissão, ela já ajuda muito, naturalmente, o outro, porque a gente trabalha basicamente com resolver o problema do outro. E tem um livro que eu acho muito interessante, chama Dar e Receber. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Nunca nem ouvi falar. Que ele basicamente fala sobre isso. É dando que se recebe. E à medida que você vai se doando, é claro que a gente também não é só mil maravilhas. Tem momentos que você fica cansado. Eu trabalho muito, assim, eu gosto de trabalhar muito e eu sou até um pouco viciado em trabalho. Eu fico até de madrugada fazendo as coisas. E não é fácil, porque a gente tem uma responsabilidade. A gente tem pessoas passando fome, meus clientes passam fome ali. E na medida que eu vou trabalhando, eu vou fundando naquilo, eu vejo quanto que é necessário. Isso. E a gente tem família, tu tem filho, não tem? Tenho um filho já. Então, tu tem uma família, então imagina, tu tem que às vezes abrir mão, porque você tem que fazer uma ação e tudo mais. A gente, hoje lá no MBS, a gente consegue fazer uma seleção melhor dos clientes,
pra gente poder até despender um tempo melhor e de qualidade para certos casos. Porque, imagina, se a gente fosse pegar tudo que aparece, não tem condição. A gente não ia ter condição. A gente tem que saber também, Vinícius, a hora que a gente tem de não parar, de expandir, de ir pra frente, de ir pra trás. Isso tudo se trata de gestão, gente. Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. Exatamente. Não adianta você querer ser bom em tudo. E a história do pato, né, Felipe? O que é o pato? Falando do pato, o pato não anda bem. O pato quer nadar, quer andar, quer voar. Só que ele faz tudo errado, faz tudo mal. Então, e aí faz tudo, mas não faz nada. É o que eu falo, né? De uma especialização. Exatamente. Nicho, né? Você ter sua... Então, assim, isso é importante, cara. Achar uma você tem que achar algo que tenha a ver com você. E que você se sinta bem todo dia você fazendo, né? Vini, eu acho engraçado. Por exemplo, hoje eu tenho 3 anos de advocacia, né? Tô indo pro meu 4º ano aí. E o mais engraçado que a gente vê lá no escritório é como a gente não dá não pra tudo. O Thiago, ele já tem o subnicho dele, a gente brinca que ele já tem o subnicho, ele tem um nicho e o subnicho. O Felipe já tem o nicho dele, o subnicho. Eu já tenho meu nicho, meu subnicho, mas eu não excluo a possibilidade de arrumar mais um nicho ou de me especializar em outra área. Por quê? Somos todos novos, então às vezes o nosso coração vai bater por alguma coisa. Sim. Entendeu? Eu vejo assim a área trabalhista, eu me brilho os olhos, mas assim, foi até a minha 2ª fase na OAB, mas assim, eu às vezes falo, cara, eu não tô preparada pra isso. Não, e da mesma forma que eles olham pro direito de família e falam, Vitória, você é corajosa. Adorei. Então, atendimento de 3 horas. Não, quando minha mãe faz sucessões, né? Faz área de família. Então, assim, eu falo, cara, eu não tenho preparo emocional pra isso. Eu não consigo de jeito Porque é uma ação que ela é carregada. Você sai do atendimento assim, pesado. Sai... Sabe, vamos fazer uma oração. Desse jeito, né? Deus me livre. Mas é isso, né? Obrigada, Vinícius. De verdade, de coração mesmo. Foi um prazer conhecê-lo. Eu não sabia da tua história, agora eu te admiro ainda mais, de verdade. Também. Você é um menino ainda, porque por mais que você falou que tem aí anos de advocacia, pra mim tu tá mentindo, tá? Gente, ele só tem 20 anos. Parece 19, né? 19 e 20. E assim, uma história muito incrível mesmo, de muita maturidade, assim, tão cedo, 16, 17 anos, você tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, a sua história. Realmente é de muito peso e de muita importância. E graças a Deus você fez a escolha certa. E por isso que você está aqui hoje. Foi um prazerzão estar com você aqui, falar um pouquinho sobre direito do trabalho. Eu acho que muita gente vai se identificar com a situação da Vitória, da empresa, vai olhar diferente. Então é isso, né? É falar, é explicar o que está acontecendo. E acho até eu tinha dúvida. Quando eu vi a notícia, eu falei, gente, que absurdo, por que pegou? E aí você me explicou agora, eu sou Team Aeromoça. Gente, vocês são o quê? Vocês são do time empresário, Team Aeromoça. Eu sou do time das aeromoças. Eu acho que elas estão realmente corretas e elas têm que ser sindenizadas. Mas, rapaz, lógico. Jeito. Eu acho que a gente sempre tem que observar os dois lados, né? Com certeza. Eu nem abro mas assim, eu acho muito sensacionalista as próprias informações de direito de família, e como eu entendo, eu já abro, leio, já vejo que não é aquilo. Agora as trabalhistas eu falo, não vou nem abrir, não vou entender. Não sei de nada mesmo. Gente, mas obrigada mesmo. Muito obrigado. Deixa eu ter o Instagram. O arroba dele é Vini Noé. Não, você tem 2, né? Tem arroba Vini Noé, que é o meu, que eu posto as rotina e tudo mais. E tem um específico de cálculos e direito de trabalho, que é arroba calculista.dv. Quem for fã de cálculo, direito de trabalho, quer ver a rotina do dia a dia, a gente vai deixar aqui no link, aqui, ó. E também ele tem um curso incrível do PJI Cálculo, que eu acho maravilhoso, eu gosto bastante. Ele deu uma excelente aula lá no escritório. Ele realmente é um cara assim sensacional. Eu espero que vocês possam ainda um dia ouvir falar do nome dele aí, nacionalmente falando. E muito obrigada pela atenção. Acionem o sininho, tá, gente? Acionem o sininho. Eu não vou nem falar nada. A última vez não deu certo. Acionem o sininho. Curtam, compartilhem, comentem. E eu espero vocês quarta-feira que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Obrigada. Valeu. Falou.